Meus queridos e amados irmãos, na palavra de Deus, escrita em Mateus capítulo 13, fala acerca da parábola do semeador. E Jesus Cristo conta esta parábola, que tendo saído de casa naquele dia, ele se assenta junto ao mar. E quando ele se assenta ali na beira de um barco, ele se depara ao seu redor muita gente, milhares e milhares de pessoas ao seu encontro ao redor daquela praia para lhe ouvir, porque quando Jesus transmitia a sua palavra, as palavras doces, as palavras sinceras e humildes saíam de seus lábios, e o povo se prostravam para ouvi-lo, porque Jesus Cristo contava as suas palavras com muito amor e muita dedicação. Ele fala que certa vez saiu o semeador a semear, e a palavra de Deus diz que Jesus conta esta parábola dizendo que quando esse semeador saiu a semear sementes, parte delas caiu à beira do caminho, parte delas caiu nos pedregais, parte delas caiu entre espinhos, e parte delas caiu em uma boa terra. E a palavra de Deus transmitida nesta noite, creio eu que esta semente cairá nesta noite em uma boa terra, que vai frutificar, que vai germinar, que vai jorrar para a vida eterna. Jesus, ele conta esta parábola e os seus amigos ali ao redor para lhe escutar. E a parábola que Jesus conta tinha seus significados importantes. Cada semente que caiu em determinados locais tinha seus significados. E a palavra de Deus, ela vai dizer e fazer com que venhamos compreender que a semente significa e simboliza palavra. A mesma esta que Jesus Cristo estava contando, falando acerca do reino dos céus, comparando sementes com o reino do céu. E a parábola que Jesus contava, as palavras que ele transmitia, significa semente. E a Bíblia vai dizer que parte da semente caiu à beira do caminho. Só que esta semente que caiu na beira do caminho, as aves dos céus vieram e arrebataram. Parte da semente também cai em pedregulhos, no meio das pedras. E Jesus Cristo conta palavras por palavras, por meio de parábola. Esta que caiu no meio das pedras, até que quando não tinha solo profundo, começou a germinar. Mas o sol sufocou e veio a murchar e morreu. E a palavra de Deus
ela nos alimenta que Jesus Cristo estava contando e prosseguiu, dizendo mais ainda, que parte desta semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e as sementes sufocaram. Cresceram junto com os espinhos, só que os espinhos sufocaram e vieram a murchar e pereceram, morreram. E Jesus Cristo, prosseguindo com sua parábola, falou que esta semente, ou seja, parte da semente, caiu também numa terra. E esta terra era uma terra boa. E como esta terra era uma terra boa, frutificou a semente, germinou, criou caule, criou folhas, flores, e até que germinou e deu fruto de 30, de 60 e de 100%. Só que esta parábola contada juntamente com o discípulo, no meio do discípulo também tinha judeus, gregos e muito povo de várias regiões. Por incrível que pareça, tinha ouvido para ouvir, mas infelizmente não ouviam. Tinha olhos para ver, mas infelizmente não viam. E esta parábola, quando Jesus Cristo está sós com seus discípulos, os seus discípulos questionam acerca da parábola. E Jesus Cristo, como sempre, explica palavras por palavras. Porque parábola não é para todos compreenderem. Parábola não é para todos entenderem. Somente aqueles a qual o Senhor revelar. E o Senhor Jesus Cristo revelou a seus discípulos, e ele disse: a parábola da semente que caiu no meio dos espinhos, que caiu no meio das pedras, que caiu no meio do caminho, que caiu numa boa terra. Ele explicou palavras por palavras, começando a semente que caiu no meio do caminho, e ele, com sua voz maravilhosas e magnânimas, ele explica acerca da parábola da semente que caiu no meio do caminho, ou seja, à beira do caminho. Ele disse que esta semente que caiu na beira do caminho é uma semente na qual o maligno tirou antes mesmo que caísse no ouvido e penetrasse no coração do ouvinte. O maligno que Jesus fala é o diabo. O diabo, ele vem com suas palavras mansas, tentando lubrificar, tentando tirar aquilo que o Senhor está colocando no meio da igreja. E então o Senhor Jesus disse que a semente que caiu à beira do caminho significa que era a palavra de Deus que estava sendo semeada por Jesus, e que o maligno tirou mesmo antes que caísse no coração do ouvinte, e aquele ouvinte ficou infrutífero. Aquela semente que era para frutificar, o maligno tirou do ouvido do ouvinte, para que o ouvinte ficasse infrutífero. E ele explica também a parábola da semente que caiu no meio das pedras.
Ele diz que esta semente caiu nos pedregulhos, nos pedregais, ela é temporária. Uma palavra que caiu no ouvido de alguém, que até por curto período de tempo ouviu, mas por causa da perseguição, mas por causa da angústia, ela teve pouca duração, e por si mesma, ou seja, pela pessoa própria, por causa da perseguição, da angústia, a palavra de Deus diz que por conta disso, a pessoa que ouviu a palavra, a semente, deixou os caminhos da verdade por conta da perseguição e por conta da angústia. E por esse motivo, ela teve até um pouco período de tempo no ouvido do ouvinte, mas não penetrou dentro do coração do ouvinte para receber de bom grado, para frutificar, para germinar, para receber a palavra de bom agrado no seu coração. E da mesma forma, o maligno atira do coração do ouvinte. Jesus também conta que a semente caiu no meio dos espinhos. Ela tem um significado tremendo, tem um significado profundo. É a palavra que o ouvido do ouvinte ouviu, mas por causa dos cuidados do mundo, por causa da sedução e das concupiscências carnais, ao amor às matérias, ou ao mundo materialismo, significa que o espinho, significa que a semente que estava no meio deles vieram a se sufocar. E por incrível que pareça, igreja gloriosa do Senhor, há muitos crentes que estão sufocados. Há muitos crentes que por causa da riqueza, por causa da carnalidade, por causa das seduções deste mundo, estão sendo sufocados pelos espinhos desta vida, pela carnalidade desta vida, sufocando de uma tal forma que ela vem se tornar infrutífera e vem deixar de germinar para dar fruto, e vem murchar e vem morrer. Jesus conta esta parábola e com muito amor ele explica esta parábola. Há muitos cristãos por aí que estão morrendo sufocados por causa do almejo pelo dinheiro, por causa do almejo pela riqueza, pelos bens terrenos, que vem fazer com que a semente seja infrutífera. Ela murcha e morre. Só que Jesus, através de toda esta parábola, acerca da semente que caiu à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, existiu também uma semente que caiu em uma boa terra. E esta semente que caiu na boa terra, esta semente vingou. Esta semente deu fruta, esta semente frutificou, esta semente joga para a vida eterna. E Jesus contou esta palavra com maior amor, com maior delicadeza, para que possamos compreender esta semente que está sendo semeada até hoje, acerca do reino do Senhor, acerca do reino dos céus,
E quando Ele voltar e nós estivermos assim compromissados com Sua obra, transmitindo Sua palavra em santidade, em amor e com fraternização para com Deus, certamente estaremos se compromissando com o Evangelho a cada percurso da nossa vida. E esta parábola da semente que caiu numa boa terra, ela tem seu significado importante, ela tem seu significado maravilhoso, e o significado disso é bons frutos, boa colheita para o reino dos céus. O versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A palavra ou a semente que caiu nesta boa terra é a palavra que o ouvinte ouviu, guardou no seu coração, compreendeu, e esta palavra se tornou frutífera, porque ela não ficou somente no ouvido e no coração, ela penetrou no ouvido, entrou no coração e foi transmitido com a boca para que mais pessoas ouçam a palavra, e que esta mesma parábola da semente seja semeada de uma forma explicada e resumida, para que o ouvinte possa ouvir, para que o ouvinte possa compreender, para que o ouvinte possa receber no seu coração a palavra de bom grado, para que possa obedecer esta palavra, compreendendo ela e guardando com maturidade em seu coração. Se isso acontecer, esta palavra ou esta semente que está sendo semeada, ela irá jorrar para a vida eterna. Ela será colocada ou semeada num celeiro ou numa terra, e esta terra é frutífera, ou seja, um coração compreensivo, um coração que recebe, compreende, guarda e transmite para que mais pessoas possam ouvir e se converter através da palavra. E o Senhor, categoricamente, Ele explica semente por semente, palavras por palavras, parábolas por parábolas. E não ficou somente aí. Jesus Cristo também conta a parábola do joio e do trigo. Mais adiante, Jesus prossegue com suas parábolas. Jesus Cristo, sua maior parte de suas pregações foi acerca de parábola. E Ele contou que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo este homem, veio um inimigo e semeou outro tipo de semente desconhecida, que é o joio. Um certo homem semeou somente trigo no seu campo. Porém, pelo anoitecer, ao dormir, o semeador que semeou a semente de trigo veio o maligno e também semeou o joio no meio do trigo. E Jesus conta que o reino do céu é semelhante a esta parábola do joio e do trigo. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o joio
E a palavra de Deus diz que o trigo é todos aqueles que ouvem e obedecem, porque são chamados filhos de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que um pai de família, ao observar o campo, que no meio do trigo existia joio, volta direto ao seu patrão e diz: mestre, não plantamos nós somente trigo? E o mestre responde: sim. Como, pois, agora? Existe joio pelo meio do trigo. E o Senhor daquela seara diz: foi o maligno que semeou. E o servo do seu Senhor disse: mestre, permita que irei arrancá-lo. E o mestre disse: não, deixai crescer junto. Quando amadurecer o trigo, eu enviarei ceifeiros, para que os ceifeiros possam arrancar, cortar, juntar em moles, primeiramente o joio, e lançai na fornalha, de um fogo que arde para sempre. Porém o trigo, os mesmos ceifeiros irão ceifar, colher e trazer para o celeiro. Sabe o que significa tudo isso? No meio da igreja existe joio no meio do trigo. Existe trigo e existe joio no meio do povo de Deus, aonde Jesus planta trigo, que é a sua palavra, germina no meio do trigo joio, que é o maligno que planta. Jesus, certa vez, ele conta uma parábola do bode e da ovelha. O trigo e o joio se dá na mesma coisa. O trigo simboliza os filhos de Deus, o joio simboliza o filho do diabo, a ovelha simboliza os filhos de Deus, e bodes simboliza o filho do diabo. E a Bíblia vai dizer que é semelhantemente o reino dos céus. O reino dos céus se assemelha a esta parábola em que Jesus conta acerca do joio e do trigo. Até que o seu funcionário disse: permita, mestre, que eu arranque do meio do trigo o joio. Mas o seu mestre não permitiu. Ele disse que quando estiver maduro o trigo, ele ordenará que os ceifeiros ceifem primeiramente o joio, logo após ceifará o trigo. Primeiramente, quando Jesus voltar, ele lançará todos aqueles que causam escândalo, todos aqueles que distorcem a palavra de Deus, todos aqueles que vivem de qualquer maneira, todos aqueles que vivem fingindo de ser crente, mas infelizmente não são. Jesus arrancará do meio do trigo, colocará em molho e lançará na fornalha que vai arder para sempre, que simboliza o Hades, o inferno. E a igreja agora, que é o povo que aguarda para a vinda do Senhor e Salvador Jesus, ela irá ser salva, ela irá ser levada para o celeiro do Senhor.
para que os homens possam habitar para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo disse: quando for o dia da sua vinda, anjos e arcanjos entoará alaridos de trombetas, anunciando a sua vinda. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para receber o Todo-Poderoso como seu Salvador e Senhor. E juntamente com eles, nós que estamos vivos em Cristo, seremos transformados e não intercederemos aos que dormem. Iremos subir primeiramente, então iremos encontrar com ele nos ares. Enquanto isto acontece, estaremos com Jesus Cristo para todos sempre na eternidade, para morar com ele e reinar com ele para todos sempre. E Jesus conta esta parábola da semente, do joio e do trigo, da ovelha e do bode. Meus queridos, eu quero dizer para você que está ouvindo neste momento: não seja bodes, seja ovelha. A ovelha ouve a voz do Senhor. Jesus certa vez ele disse: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando vê vinho novo, ele foge. Por que ele foge? Porque o mercenário não é dono de ovelhas. O mercenário é apenas mercenário, e ele não tem cuidado das ovelhas. Mas o bom pastor, que é Jesus, ele tem cuidado dos seus. Por isso, meus queridos, se você é crente, permaneça na crença. Não é por qualquer motivo, por qualquer coisa que você possa sair. Não é por espada, não é por fome, não é por violência, não é por perseguição, por nudez, por pestilência, por coisas parecidas a esta, que você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Permaneça sendo ovelha, permaneça dando fruto, porque o Senhor Jesus Cristo disse que a semente que caiu numa boa terra, ela deu fruto de 30, de 60 e até de 100%. Permaneça dando fruto, permaneça sendo crente, permaneça transmitindo a palavra de Deus, permaneça dando exemplo de crente, para que possamos herdarmos a vida eterna. Louvado seja Deus. E agradeça a oportunidade em nome de Jesus.